Amém. Vocês podem se assentar e podemos abrir as Bíblias no Salmo 2. Estamos interrompendo um pouquinho aquela série de mensagens sobre guerra espiritual e daqui a pouco eu vou explicar porque nós estamos interrompendo. Salmo capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, Deus falando, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Todos nós ficamos irritados com determinadas coisas, né? E algo que me deixa extremamente irado, e algo que me deixou extremamente irado nessa semana, mas de uma forma geral, não apenas essa semana, mas especialmente nessa semana, é a denúncia irresponsável e anticristã de conspirações e teorias de conspirações. A denúncia irresponsável e anticristã de conspirações me deixa irado por uma simples razão. Essas denúncias, por serem irresponsáveis, por serem anticristãs, por serem contrárias a Cristo, por serem feitas de forma contrária a Cristo, essas denúncias, elas objetivam atemorizar e paralisar os crentes. E o que me deixa mais irritado ainda é que, na maioria dos casos, a denúncia irresponsável e anticristã de conspirações que atemorizam e paralisam os crentes em Jesus são feitas por supostos cristãos. São feitas por pessoas que se dizem crentes em Jesus também. E é por essa razão que eu interrompi. Essa semana eu fiquei irritado. Eu pensei, não, eu não vou pregar sobre os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Porque eu fiquei irritado essa semana. Eu fiquei irritado com esses supostos cristãos que denunciam conspirações. Não há nada de errado em denunciar conspiração, mas há uma forma correta de denunciar uma conspiração, há uma forma cristã de denunciar uma conspiração, e há uma forma irresponsável, ou eu poderia dizer, há inúmeras formas irresponsáveis e anticristãs de denunciar conspirações que acabam atemorizando e paralisando os crentes em Jesus. E o que me deixou irritado nessa semana foi um comunicador supostamente cristão. Eu tenho dois tipos de canais que eu
sigo no YouTube. Há aqueles canais que eu sigo porque eu entendo que eu posso aprender com alguma coisa com aqueles criadores de conteúdo. E há outros canais que eu sigo porque eu quero saber quais as besteiras que essas pessoas estão falando. E há um canal que eu sigo que eu qualifico ele como um desses canais que eu sigo porque eu quero saber quais são as besteiras que esse indivíduo está falando. Esse canal é do comunicador supostamente cristão chamado Daniel Lopes, cujos vídeos não passam de denúncias irresponsáveis e anticristãs de conspirações e mais conspirações. Eu afirmo, sem medo de errar, que Daniel Lopes é um suposto cristão. Eu afirmo que ele é um suposto cristão e eu não tenho medo de errar ao fazer essa afirmação, exatamente porque ele se recusa a fornecer nos seus vídeos, nos vídeos em que ele faz denúncias de conspirações, mais conspirações, ele se recusa a apresentar uma perspectiva distintamente cristã das conspirações que ele denuncia. Ele se recusa a fazer isso. Ele não apresenta as conspirações de uma perspectiva cristã. Ele denuncia as conspirações de uma perspectiva pagã, de uma perspectiva incrédula. E é por não fornecer uma perspectiva cristã das conspirações que ele denuncia que eu classifico as denúncias que ele faz de irresponsáveis, de denúncias anticristãs, de denúncias que são contrárias a Cristo. Para quem assiste os vídeos de Daniel Lopes, pode parecer que ele fornece nos seus vídeos uma perspectiva cristã acerca das conspirações que ele denuncia, uma vez que, por vezes, ele sempre procura estabelecer conexões entre as conspirações que ele denuncia e a volta de Jesus. Ele procura fazer conexões entre a conspiração e a volta de Jesus. Mas as conexões que ele estabelece entre essas conspirações e a volta de Jesus não são bíblicas. Porque se fossem bíblicas essas conexões que ele estabelece, os vídeos dele inspirariam esperança, inspirariam consolo naqueles que são cristãos. Eu vou pedir que vocês deixem um pouquinho o Salmo 2 e me sigam até 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, assustai-vos uns aos outros com essas palavras. Atemorizai-vos uns aos outros com essas palavras. Não. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A volta de Jesus deve inspirar
esperança, está ali no versículo 13, né? Paulo não quer que os tessalonicenses sejam como aqueles que não têm esperança, ou seja, a ideia da volta de Jesus, a ideia da ressurreição dos mortos que vai ocorrer na volta de Jesus, deve inspirar esperança nos crentes, e o conhecimento dessas coisas deve servir de consolo no versículo 18. Então, a Escritura, quando ela trata da volta de Jesus, e quando ela fala da volta de Jesus para os crentes, a Escritura sempre inspira esperança, consolo. Jesus, quando está no seu sermão profético, ele diz que os seus discípulos não devem ter medo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, catástrofes acontecendo em tudo que é lugar. E os discípulos de Jesus devem não ter medo. Não devem ficar aterrorizados, não devem ficar atemorizados, não devem ficar paralisados diante de tudo o que está acontecendo. Então, se as conexões, a gente pode voltar para... Oh, peraí, só um pouquinho. Não. Podemos ficar aqui em Tessalonicenses, daqui a pouco a gente vai abrir em outra passagem. Se as conexões que o Daniel Lopes estabelece entre as conspirações que ele denuncia e a volta de Jesus fossem bíblicas, os vídeos dele inspirariam esperança, inspirariam consolo naqueles que creem em Jesus. Mas em vez de inspirar esperança e consolo nos cristãos, as denúncias que Daniel Lopes faz das conspirações por ele supostamente descobertas geram temor, geram paralisia nos crentes. E dá para perceber que o objetivo dele é exatamente esse. O objetivo dele não é gerar esperança, não é gerar consolo, é gerar temor, é gerar paralisia nos crentes. E além disso, só um parêntese aqui, para fornecer uma perspectiva cristã acerca das conspirações existentes, não basta tentar conectá-las à volta de Jesus e à escatologia bíblica. É necessário mais do que isso. E se você quer saber qual é a perspectiva distintamente cristã acerca das conspirações existentes, é necessário que você ouça essa mensagem até o final, prestando bastante atenção. E como eu disse há pouco, é perceptível que Daniel Lopes tem o objetivo de gerar paralisia e temor nos crentes por meio dos seus vídeos. Há uma razão pela qual ele se recusa a fornecer nos seus vídeos uma perspectiva cristã acerca das conspirações que ele denuncia. E o objetivo é a avareza. A razão pela qual ele não fornece uma perspectiva cristã é a avareza, é o amor ao dinheiro. Porque após aterrorizar e paralisar os crentes, por meio da denúncia de conspirações e mais conspirações, algumas das quais são plausíveis, outras são claramente fantasiosas. Tem cada besteira que aquele homem fala que até o diabo duvida. O diabo pensa, pô, eu nem sabia que a gente estava planejando isso. eu nem sabia que nós estávamos planejando isso, que nós estávamos conspirando para fazer isso. O Daniel Lopes, ele consegue... ele consegue aterrorizar o próprio diabo, porque pensa, nossa, esse cara tem uma imaginação mais fértil do que eu. Após aterrorizar e paralisar os crentes por meio de denúncias de conspirações e mais conspirações, ele faz a propaganda da sua plataforma paga de conteúdo.
onde ele supostamente irá ensinar as pessoas a como viver neste mundo dominado por aqueles que conspiram contra Deus e contra Jesus. Se eu não me engano, o nome dessa plataforma online paga de conteúdo, o nome dela é Arca. E há um tempo atrás eu estava assistindo um vídeo dele e ele estava bem assim, ele estava dizendo, olha, ele é o típico youtuber, né? Ó, pessoal, dá o like aí. Ele estava fazendo uma live, né? Dá o like aí para esse vídeo ir para o maior número de pessoas possíveis, porque se a gente não atingir um número tal de likes, se a gente não atingir, por exemplo, 10 mil likes nessa live, eu não vou falar aquilo que vocês precisam saber. Aí eu fico pensando, tá, mas olha só, tu diz que tu é crente, né? Tu diz que tu serve a Deus, que tu serve a Jesus. E tu diz que tu tem informações que são de importância crucial para as pessoas que estão te ouvindo. E tu te recusa a dar essas informações, tu sequestra essas informações e tu só vai liberar essas informações quando chegar a 10 mil likes o teu vídeo? A tua live? Que tipo de crente tu é? Né? Se eu tenho uma informação que as pessoas precisam saber, de graça eu recebi, de graça eu tenho que dar. Imagina se Jesus ordena, né? Jesus envia os apóstolos numa das missões, né? E imagina Jesus, né? Diz, ó, tem que curem os enfermos, expulsem os demônios e tudo mais. Imagina lá Pedro e João pregando, dizendo, olha, aqui ó, tem que ter tantos likes nesse vídeo aqui, porque senão a gente não vai pregar o reino de Deus para vocês. Se não tiver tantos likes aqui, a gente não vai orar para que vocês sejam curados de enfermidades. A gente não vai expulsar os demônios. Não. De graça recebestes, de graça dai. Os discípulos receberam de Jesus informações importantíssimas, que deveriam ser conhecidas, essas informações deveriam ser conhecidas por todas as pessoas. Jesus não permite que os seus servos sequestrem essas informações, exigindo likes, para que essas informações sejam espalhadas, sejam informadas. Não foi nada. Jesus não permite isso. Jesus não permite isso. Então, é óbvio que o objetivo, a razão de Daniel Lopes é o vil metal. É o dinheiro. E mais uma vez é demonstrado que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. Daniel Lopes, ele é um vigarista semelhante a Edir Macedo, a R.R. Soares, a Valdemiro Santiago, a Silas Malafaia e aos demais que se enquadram na descrição que Pedro faz dos falsos mestres e dos falsos profetas. Em 2 Pedro, vocês podem me seguir até lá, 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro 2, versículos 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, por amor ao dinheiro, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita.
Daniel Lopes é um desses vigaristas que, por avareza, faz negócio, faz dos crentes negócio com palavras cingidas, por meio das conspirações por ele denunciadas. E deste modo ele explora os cristãos mal informados. Quem são os cristãos mal informados que se deixam enganar por Daniel Lopes e outros que, como ele, lucram com a divulgação irresponsável e anticristã de conspirações? Os cristãos mal informados que se deixam enganar por essas pessoas são aqueles que não fazem ideia de qual é a perspectiva cristã acerca das conspirações existentes. São aqueles crentes que, ao tomarem conhecimento de mais uma conspiração, em vez de reagirem como cristãos que são, eles ficam atemorizados, eles ficam paralisados. Qual é a única reação aceitável que um cristão deve ter ao tomar conhecimento de alguma conspiração? Qual é a única reação aceitável que um cristão deve ter ao tomar conhecimento de alguma conspiração, qualquer que ela seja? A única reação aceitável é a zombaria. Não o medo. Não o terror, não o pavor. Nós podemos voltar para o Salmo 2, e se nós pudéssemos resumir essa pregação em uma frase apenas, essa frase seria a seguinte: em vez de se atemorizar diante das conspirações daqueles que se rebelam contra Deus e contra o seu Cristo, junte-se a Deus e com ele zombe dos conspiradores. Com Deus, deboche dos conspiradores. Essa é a única reação cristã aceitável diante de qualquer conspiração. É a zombaria. É o deboche. É o tirar sarro dos conspiradores. Essa é a única reação cristã aceitável diante de qualquer conspiração. E é claro que não basta zombar dos conspiradores, mas para os propósitos dessa pregação, é necessário que você aprenda a zombar dos conspiradores e das suas conspirações. Deixe de ouvir aqueles que divulgam conspirações ao mesmo tempo em que se recusam a fornecer a perspectiva cristã pela qual todas as conspirações devem ser interpretadas. Deixe de ouvir essas pessoas, porque ao se recusarem a fornecer a perspectiva cristã acerca das conspirações existentes, fica claro que essas pessoas têm a única intenção de te deixar atemorizado, de te deixar paralisado. Isso quando o objetivo delas não é roubar o teu dinheiro mediante cursos e mais cursos inúteis. Tem um outro camarada que também, esse não é tanto de conspiração, esse fala mais acerca da volta de Jesus e não sei o que e tudo, mas o cara, obviamente, não é um servo de Jesus. Porque ele não fala da volta de Jesus do ponto de vista bíblico. E o objetivo claro dele também é ganhar dinheiro, porque ele também vende um curso ou vende cursos que supostamente ensinam as pessoas a
Como elas vão sobreviver agora que Jesus está prestes a voltar e que o mundo vai virar esse caos todo? Como é possível os crentes sobreviverem? Ele vende esse curso. E de novo fica a pergunta: se Deus nos revela, se Jesus nos revela, o que nós devemos fazer para sobreviver neste mundo caótico, que, segundo a interpretação dispensacionalista, antevê a volta de Jesus? É errado cobrar por essa informação, né? É anticristão cobrar por essa informação. E, no entanto, esses caras estão enganando crentes e mais crentes. Unicamente porque os crentes não sabem qual é a perspectiva pela qual eles devem julgar todas as conspirações existentes. Em vez de se atemorizar diante das conspirações daqueles que se rebelam contra Deus e contra o seu Cristo, junte-se a Deus e com ele, zombe dos conspiradores, com ele, caçoe dos conspiradores. Com ele, tire sarro dos conspiradores. A razão pela qual você deverá zombar dos conspiradores será detalhada ao longo dessa mensagem, e essa mesma razão demonstra por que a zombaria é a única reação aceitável de um cristão diante de qualquer conspiração. Pela leitura inicial que nós fizemos, foi possível perceber que o Salmo 2 é um salmo messiânico. Os salmos messiânicos são aqueles que, pelo menos alguns dos seus versos, dizem respeito à pessoa e à obra de Jesus, do Messias. Por isso, o salmo messiânico. Além de ser um salmo messiânico, o Salmo 2 é um salmo real. Não real de realidade, mas sim real de realeza. É um salmo que trata do rei de Israel como o servo e representante máximo de Deus entre o seu povo e no mundo. Antes de lermos e interpretarmos este salmo, aplicando ele diretamente a Jesus, será mais instrutivo primeiro lermos e interpretarmos esse salmo como um judeu dos dias de Davi o leria. E se vocês perceberem, se vocês olharem para a Bíblia de vocês, vocês perceberão que não está escrito ali que o Salmo 2 é um salmo de Davi. A nossa Bíblia aqui só tem apenas o título, A Rebelião dos Gentios, a Vitória do Messias, capítulo 2, versículo 1, porque se amotinam gentios. Não está ali escrito Salmo de Davi, né? O Salmo 3, por exemplo, está ali, Salmo de Davi. O Salmo 4 também, Salmo 5 também, Salmo 6 também, e assim por diante. O Salmo 2 não está escrito que foi Davi que escreveu esse salmo, mas nós sabemos que foi Davi porque os apóstolos nos informam isso. Eu vou ler para vocês aqui Atos, capítulo 4, versículos 23 a 26. Pedro e João tinham sido presos, eles foram instruídos, vamos dizer assim, pela liderança de Israel a não pregar mais o nome de Jesus, e então foram soltos, tá? Então, Atos 4, 23 a 26. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão citando na oração que eles estão fazendo a Deus o Salmo 2, e eles afirmam que esse salmo
foi inspirado pelo Espírito Santo, e aquele que foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever esse salmo foi Davi. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Então, o Salmo 2 é um salmo que foi escrito por Davi. Muitas vezes nós entendemos errado a forma como o Espírito Santo inspirou os autores bíblicos. Muitas vezes nós pensamos que os autores bíblicos ficavam numa espécie de êxtase, numa espécie de transe, psicografando a palavra de Deus da mesma forma que Chico Xavier fazia. Chico Xavier era um espírita, né? E ele supostamente psicografava cartas do além, cartas de espíritos, de pessoas que já haviam morrido. E há um tempo atrás, eu assisti um vídeo em que o Chico Xavier estava psicografando, ele estava assim com a mão nos olhos, fechando os olhos, e estava aqui escrevendo num papel aquilo que o espírito estava lhe ditando. Ele estava num transe. Ele não estava escrevendo da sua própria inteligência. Ele estava escrevendo a partir de um transe, a partir de um êxtase espiritual. E muitas vezes nós pensamos que foi assim que o Espírito Santo inspirou os autores bíblicos. Mas, na verdade, a inspiração que o Espírito Santo trouxe sobre os autores bíblicos em nada se parece com a psicografia de Chico Xavier. Os escritores bíblicos estavam plenamente conscientes enquanto eles escreviam a palavra de Deus. E prova disso é que é possível distinguir claramente os escritos de Paulo, João e Pedro, apenas pelo vocabulário e pelo estilo deles. É fácil reconhecer. Tu tá lendo o Evangelho de João, as 3 epístolas de João, o Apocalipse, você consegue perceber qual é o estilo de João, qual é o vocabulário dele, quais são as palavras que ele gosta de usar. O estilo dele. E é possível perceber que o estilo de João é diferente do estilo de Paulo. É possível perceber que o vocabulário de João é diferente do vocabulário de Paulo. É possível perceber que o estilo de Moisés é diferente do estilo de Isaías. O vocabulário de Moisés é diferente do vocabulário de Jeremias. Ou seja, a inspiração bíblica, a inspiração do Espírito Santo, de forma alguma anulava a personalidade e as experiências dos autores bíblicos. Pelo contrário, a soberania de Deus na inspiração do registro da sua palavra é tal que Deus se apropriou dos aspectos mais particulares dos autores humanos para se revelar a nós. Sabendo disso, é possível nós perguntarmos: o que estaria na mente de Davi quando ele escreveu o Salmo 2? No que Davi estava meditando antes e enquanto ele escrevia o Salmo 2? Eu proponho que, enquanto escrevia este salmo, Davi estava meditando na aliança que Deus fez com ele. Na aliança que Deus fez com Davi. Que aliança foi essa? Depois que Davi derrotou todos os seus inimigos internos e o seu reino estava estabelecido em Jerusalém, no Monte Sião, depois que o seu palácio já estava construído, Davi se deu conta de que enquanto ele morava num palácio, numa casa de cedros, como ele afirma, a arca de Deus, a arca da aliança, habitava numa tenda, no tabernáculo que Moisés havia construído no deserto. Davi então chama o profeta Natã e conta ao profeta o seu plano
de construir um palácio para a arca de Deus, de construir uma casa para Deus. Natã, num primeiro momento, diz: muito bom, Davi, faz isso mesmo, Deus é contigo. Mas momentos depois, Deus fala a Natã que Natã deveria procurar Davi e deveria dizer a Davi que, embora Deus estivesse muito satisfeito com Davi, por ele ter tido a ideia, por ele ter percebido a necessidade de construir uma casa para Deus, uma casa para a Arca da Aliança, não seria Davi a construir a casa de Deus. Através do profeta Natã, Deus afirma a Davi que será o filho de Davi que construirá a casa ao nome de Deus. E acerca do filho de Davi que edificará a casa de Deus, Deus disse o seguinte. Eu vou ler para vocês aqui 2 Samuel 7, versículos 11 a 16. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu trono. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Há muitas coisas importantes a serem notadas aqui, mas nós vamos apenas nos ater a 2 ou 3. Davi queria edificar uma casa para Deus, uma moradia para a Arca da Aliança, e em resposta Deus afirma que ele, Deus, é que edificará casa a Davi. E quando Deus afirma que vai edificar uma casa para Davi, casa tem o sentido de dinastia. Porque até então, Davi não tinha a segurança de que o seu filho, quem quer que ele seja, reinaria em seu lugar. Porque até então, antes de Davi havia reinado Saul, mas nenhum filho de Saul se assentou sobre o trono de Israel. Deus tirou o reino de Saul e estabeleceu no lugar de Saul Davi. Mas eu jamais disse para Davi, Davi, o teu filho vai reinar depois de ti. Depois que tu morrer, um dos teus filhos reinará no teu lugar. Deus não havia dito isso para Davi. Então, Davi não tinha a segurança de que ele teria uma dinastia, né? De que os seus filhos reinariam sobre Israel. Davi tem a ideia de edificar uma casa para Deus, e Deus diz a Davi, não, tu não vai me edificar casa. Eu é que vou edificar uma casa para ti. Eu é que vou edificar uma dinastia para ti. Os teus filhos reinarão eternamente sobre o meu povo, sobre Israel. E um desses teus filhos vai edificar casa para mim. Um desses teus filhos vai edificar a minha casa, o meu templo. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Esta é a aliança que Deus fez com Davi, e era nessa aliança que Davi estava meditando antes de escrever o Salmo 2, enquanto ele escrevia o Salmo 2. E por tudo que Davi sabia das alianças que Deus havia feito com Abraão, com Moisés e com ele próprio, Davi entendia o que estava pressuposto nos versículos 1 a 3. Nós vamos ler aqui os versículos 1, 2 e 3 do Salmo 2, e nós vamos descrever qual é a pressuposição básica desses versos.
Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Qual é a pressuposição básica que está por trás desses 3 versículos aqui? A pressuposição básica é a seguinte: todas as nações, com os seus reis, juízes e demais autoridades governamentais, devem submissão e obediência a Yahvé, ao Deus de Israel. Essa é a pressuposição básica que está por trás desses 3 versículos. Todas as nações, com os seus reis, juízes e demais autoridades governamentais, devem submissão e obediência a Yahvé, ao Deus de Israel. E como é que todas essas nações demonstrarão submissão e obediência ao Deus de Israel? De 2 formas. A primeira delas, submetendo-se e obedecendo do Senhor, ao filho de Davi, que Deus estabeleceu como rei em Jerusalém, no Monte Sião, conforme nós lemos no final do versículo 2. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, contra aquele que o Senhor ungiu como rei, que é o filho de Davi. Né? Deus fez uma aliança com Davi, prometendo que os seus filhos reinariam sobre Israel. Deus prometeu que um dos seus filhos edificaria a casa, e esse filho reinaria eternamente sobre Israel. O trono desse filho de Davi seria eterno. O reinado desse filho específico de Davi jamais teria fim. E ele seria filho de Deus, porque ele teria Deus por seu próprio pai. Então a pressuposição básica é que todas as nações devem submissão e obediência ao Deus de Israel, e essa submissão e obediência ao Deus de Israel é demonstrada de 2 formas complementares. A primeira delas, submetendo-se e obedecendo ao Cristo do Senhor, ao ungido do Senhor, ao filho de Davi, que Deus estabeleceu como rei em Jerusalém, no Monte Sião. E, em segundo lugar, submetendo-se e obedecendo à lei de Deus. Conforme nós lemos no versículo 3, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. As ataduras e as cordas das quais os reis das nações querem se ver livres é a lei de Deus. É aquilo que prende as nações a Deus. A lei de Deus. É assim que todas as nações, com os seus reis, juízes e demais autoridades governamentais, demonstrarão submissão e obediência ao Deus de Israel. Eles demonstram, ou as nações demonstrarão submissão e obediência ao Deus de Israel, submetendo-se e obedecendo ao rei de Israel e à lei de Deus. É importante que você compreenda isso. Tendo consciência das alianças que Deus fez com Abraão, Moisés e consigo próprio, Davi entendia que todas as nações, com os seus reis, juízes e demais autoridades governamentais, deveriam se submeter e obedecer ao Deus de Israel, submetendo-se e obedecendo ao rei de Israel e à lei de Deus. É exatamente dessa forma que um judeu que vivesse nos dias de Davi leria e interpretaria o Salmo 2. Os filisteus, eles devem submissão e obediência ao Deus de Israel. E os filisteus demonstrarão submissão e obediência ao Deus de Israel, submetendo-se e obedecendo ao rei de Israel e à lei de Deus. Os moabitas
devem submissão e obediência ao Deus de Israel. E eles demonstrarão essa submissão e obediência, submetendo-se e obedecendo ao rei de Israel e à lei de Deus, e assim por diante. É deste modo que um judeu dos dias de Davi interpretaria o Salmo 2. E é exatamente dessa forma que nós devemos ler e interpretar esse salmo. Todas as nações, com seus reis, juízes e demais autoridades governamentais, devem submissão e obediência ao Deus de Israel, ou seja, todas as nações, com seus reis, juízes e demais autoridades governamentais, devem submissão e obediência ao rei de Israel, rei de Deus. Então surge uma questão que é importante. Quem é o rei de Israel para que todas as nações se submetam e obedeçam a ele? E uma segunda questão é: esse rei de Israel já está reinando? Ou ele ainda aguarda receber o reino no futuro? Porque não faz sentido exigir submissão e obediência a um rei que ainda não é rei, né? Ó, tu tem que te submeter e obedecer ao rei. Ah, é mesmo? Ele é rei? Não, ele ainda não é rei. Ele ainda não recebeu o reino. Mas tu tem que te submeter e obedecer ao rei. Não, mas como eu posso me submeter e obedecer ao rei se ele ainda não é rei? Se ainda não começou a reinar? É uma incoerência essa requisição, fazer essa requisição, se o rei a quem se deve submissão e obediência ainda não é rei, ainda não foi coroado, ainda não foi ungido, ainda não tomou posse do seu reino, ainda não começou a reinar. Vamos começar respondendo a segunda pergunta e depois nós vamos para a primeira. Sim, o rei de Israel já está reinando agora, porque o tempo verbal que o próprio Deus usa no verso 6, quando ele unge o rei, é o tempo pretérito, passado. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei já foi ungido, o rei já foi coroado, o rei a quem se deve submissão e obediência, já tomou posse do seu reino e já inaugurou o seu reinado. O problema é que não há nenhum rei assentado num trono em Jerusalém reinando sobre Israel, né? A sede do governo israelita nem é mesmo em Jerusalém, é em Tel Aviv. Como é possível que o rei de Israel esteja reinando agora sobre o trono de Davi em Jerusalém, no Monte Sião, se não há nenhum trono em Jerusalém, no Monte Sião, sobre o qual qualquer rei esteja agora assentado, reinando sobre Israel? Quem seria este rei a quem todas as nações devem submissão e obediência, uma vez que não há nenhum rei reinando desde Jerusalém sobre Israel? O rei de Israel, como já foi dito, a quem devem submissão e obediência todas as nações, com os seus reis, juízes e demais autoridades governamentais, o rei de Israel é Jesus. E a partir desse momento nós leremos, ou começamos a ler o Salmo 2 como um salmo messiânico, como um salmo que trata da pessoa e da obra de Jesus. Repetindo então, o rei de Israel, a quem se deve submissão e obediência, submissão e obediência a todas as nações, é Jesus. Mas parafraseando o escritor de Hebreus, ainda não vemos todas as nações prestando submissão e obediência a Jesus.
O escritor de Hebreus afirmou: neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Eu vou ler todo o texto para vocês aqui, Hebreus 2, versículos 5 a 8. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo que ao homem que dele te lembres, daquele que está citando o Salmo 8, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Jesus. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Jesus é o rei a quem todas as nações, com seus reis, com seus juízes e demais autoridades governamentais, devem submissão e obediência. Mas neste momento, nós não observamos nenhuma nação prestando submissão e obediência a Jesus, o Rei de Israel. Nós observamos, sim, os versos 1 a 3 do Salmo 2 se cumprindo. Todas as nações, com seus reis, juízes e demais autoridades governamentais, imaginando coisas vãs, pensando serem capazes de, por meio de tramas e conspirações, se rebelarem contra o Senhor e contra aquele que o Senhor Deus de Israel ungiu como rei, contra o seu Cristo. É isso que nós observamos. Nós observamos os gentios se amotinando. Nós observamos os povos imaginando coisas vãs. Nós observamos os reis da terra se levantando e os governos consultando juntamente, conspirando contra o Senhor e contra o seu rei, contra o seu ungido, contra o seu Cristo, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. É isso que nós observamos. É isso que nós observamos no Brasil, é isso que nós observamos na Argentina, é isso que nós observamos nos Estados Unidos, é isso que nós observamos na China, é isso que nós observamos na Coreia do Norte, é isso que nós observamos inclusive em Israel. É curioso notar que o verbo hebraico traduzido no verso 1 do Salmo 2 como imaginar, porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, esse é o mesmo verbo usado no verso 2 do Salmo 1, traduzido por meditar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É o mesmo verbo. Na sua lei medita de dia e de noite. Os povos imaginam coisas vãs. No hebraico, é o mesmo verbo. Enquanto o homem e a mulher, que são bem-aventurados, alcançaram essa posição de bem-aventurança por meditar dia e noite na lei de Deus, as nações rebeldes se rebelam contra o Senhor e contra o seu Cristo, precisamente porque meditam dia e noite, não na lei do Senhor, mas sim em coisas vãs, em coisas inúteis. Na verdade, eles querem se ver livres da lei de Deus. Em vez de meditarem na lei de Deus, eles meditam dia e noite em coisas vãs e inúteis. E na inutilidade e vaidade das suas imaginações, as nações rebeldes, com seus reis, juízes e demais autoridades governamentais, pretendem se desvencilhar da lei de Deus, pretendem cancelar a lei de Deus. E eles pretendem se desvencilhar da lei de Deus e cancelá-la para que as suas consciências não mais os acusem, à medida em que eles procuram a felicidade e o prazer oferecidos pelo pecado. O Salmo 1, versículos 1 a 3,
afirma que a obediência fiel à lei de Deus é o único caminho que nós temos para a verdadeira felicidade e para o prazer duradouro. Mas o pecado engana os reis e os juízes e os governantes de todas as nações, fazendo-os pensar que a lei de Deus não é o caminho para a felicidade verdadeira e para o prazer duradouro, fazendo-os pensar que a lei de Deus, na verdade, é uma prisão que os impede de alcançar o prazer e a felicidade. E por um lado, sim, a lei de Deus pode ser comparada a ataduras e cordas, ou ainda a correntes e algemas que nos prendem e que nos obrigam à submissão e obediência a Jesus e à lei de Deus. Por um lado, sim, isso é verdade. Mas por outro lado, para aqueles que tiveram seus corações transformados pelo Espírito Santo, o fardo que Jesus coloca sobre nós é leve, o seu jugo é suave, pois como João escreveu na sua epístola, para aqueles que foram regenerados, os mandamentos de Deus não são pesados. Não são difíceis. Para aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo, a lei de Deus deixa de ser ataduras e cordas, deixa de ser correntes e algemas que limita a liberdade. Para esses, a lei de Deus se torna como uma parede e um muro que nos protege do mal. E que permite que encontremos a verdadeira felicidade e o prazer duradouro. Pense por um momento no mandamento que proíbe o adultério. Algumas semanas atrás eu vi a entrevista com uma mulher que estava braba com seu marido porque ela acabou contraindo HIV do seu marido. E o seu marido não tinha HIV quando ela se casou com ele. O que significa que ele contraiu HIV com algum caso que ele teve por aí. Porque ele não era nenhum tipo de usuário de drogas, né, que estava compartilhando seringa com ninguém. Ele não fez nenhum tipo de transfusão de sangue que poderia ocorrer algum tipo de contaminação. Ou seja, a única contaminação possível foi através de um ato sexual ilícito, adulterino. Né? Um casal, olha só, um casal que obedece à lei de Deus, ele pode ter completa segurança de que não vai contrair do seu cônjuge nenhum tipo de doença sexualmente transmissível, né? Ele não precisa se preocupar, o casal não precisa ficar preocupado. Por quê? Porque eles obedecem à lei de Deus. A lei de Deus é proteção para eles. A gente pode pensar também em termos de proteção financeira, né? A gente pode pensar num homem extremamente rico que se casou com uma mulher que não tinha tantas posses assim, né? Ela não tinha riquezas nenhumas. E normalmente se faz um contrato pré-nupcial, né? No Brasil agora isso era mais comum nos Estados Unidos, mas agora está começando a chegar no Brasil também, né? Onde se faz um contrato pré-nupcial, onde se estabelece o seguinte: olha, em caso de separação, a mulher que não tinha bem nenhum, no máximo vai levar isso aqui, né? Porque sempre se tem um receio, né? O homem rico, ele sempre vai pensar o seguinte: será que essa mulher está interessada em mim? Ou será que ela está interessada no meu dinheiro, nos meus bens? Mais ou menos como um colega da Agatha falou. Acho que foi um colega da Agatha que falou, não sei, alguma coisa assim. Na época da Mega da Virada.
Acho que ele falou alguma coisa de que se ele ganhasse, né, na Mega da Virada, ele não iria falar nada para ninguém, porque se ele falasse, ele jamais encontraria o amor verdadeiro, né? Porque ele jamais saberia se as mulheres que surgissem na vida dele, de fato estavam interessadas nele ou no dinheiro que ele ganhou da loteria. Né? Então, o homem rico, ele sempre fica assim, pô, será que essa mulher tá afim de mim ou tá afim dos meus bens? Né? Então, tu faz um contrato pré-nupcial para impedir que, se ela está interessada nos meus bens, em caso de separação, ela não vai levar metade dos meus bens, ela vai levar apenas isso aqui. Só isso aqui, só esse tantinho aqui que ela vai levar em caso de separação. Mas no caso de. No caso, não, um casal crente que se submete à lei de Deus, esse homem rico, ele não precisa ter esse receio, né? Porque a sua esposa jamais o trairá. A sua esposa jamais pedirá divórcio. A sua esposa jamais vai pedir divórcio para levar metade dos seus bens. Não. Ela é fiel a ele porque ela o ama. Então a segurança ali, a proteção ali, na lei de Deus. Então, para aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo, a lei de Deus deixa de ser ataduras e cordas, deixa de ser correntes e algemas, que limita a liberdade, para se tornar uma parede e um muro que nos protege do mal e que nos permite encontrarmos a verdadeira felicidade e o prazer duradouro. Mas as nações rebeldes, com os seus 6 juízes e demais autoridades governamentais, querem se ver livres da lei de Deus, precisamente porque ainda estão debaixo do engano do pecado. E por estarem debaixo do engano do pecado, as nações rebeldes têm na lei de Deus um empecilho ao prazer e à felicidade. Porque a lei de Deus os condena. A lei de Deus os declara culpados diante de Deus. A lei de Deus os declara merecedores da ira de Deus. E é por isso, então, que eles se querem ver livres da lei de Deus. Né? Rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. E é por isso que as nações rebeldes, com os seus 6 juízes e demais autoridades governamentais, imaginam coisas vãs. No versículo 1. Quais são as coisas vãs e inúteis imaginadas pelas nações rebeldes com os seus 6 juízes e demais autoridades? A coisa vã que eles imaginam é que, por meio de conspirações, por meio de tramas, elas pensam ser capazes de se rebelarem contra Deus e contra o seu Cristo, contra o seu ungido. Você não deve ficar atemorizado ao tomar conhecimento das tramas e conspirações arquitetadas por aqueles que se rebelam contra Deus e contra o seu Cristo. Ainda que essas tramas e conspirações muitas vezes tomem a forma de leis pensadas com o propósito de prejudicar e punir os crentes pela sua fé em Jesus, ainda que essas tramas e conspirações tomem essa forma, você não deve ficar atemorizado ao tomar conhecimento das conspirações arquitetadas por aqueles que se rebelam contra Deus e contra o seu Cristo. E a razão pela qual você não deve ficar atemorizado é porque as conspirações arquitetadas pelas nações rebeldes, pelos reis dessas nações, pelos juízes dessas nações, pelas autoridades governamentais dessas nações, essas conspirações não passam de imaginações vãs e inúteis. Esse é o ponto que nós queremos estabelecer nesses 3 primeiros versos. Não há por que ficar amedrontado diante de qualquer conspiração.
Não há por que ficar aterrorizado ao tomar conhecimento de uma nova conspiração. Porque da perspectiva de Deus, da perspectiva de Cristo, essas conspirações não passam de imaginações vãs, inúteis. E é por essa razão que nós afirmamos que, por mais que Daniel Lopes tente conectar as conspirações que ele denuncia à volta de Jesus, ele não apresenta uma perspectiva cristã das conspirações existentes. Porque, em vez de assegurar aos que assistem que, do ponto de vista bíblico e cristão, essas conspirações que ele está denunciando não passam de imaginações vãs e inúteis, ele faz questão de atemorizar e, por fim, paralisar aqueles que lhe dão atenção. Ele deveria denunciar, sim, as conspirações, mas ele deveria terminar o seu vídeo com o Salmo 2. Essas conspirações que eu estou denunciando, ele deveria dizer, não passam de imaginações vãs e inúteis daqueles que se rebelam contra Deus e contra Jesus. Mas não é assim que ele conclui os seus vídeos. Portanto, ele não apresenta uma perspectiva cristã e bíblica das conspirações por ele denunciadas. Ele não apresenta a perspectiva bíblica pela qual toda e qualquer conspiração deve ser julgada. E a perspectiva bíblica pela qual toda e qualquer conspiração deve ser julgada é a seguinte: aos olhos de Deus, toda e qualquer conspiração é imaginação vã e inútil. Repetindo então, não há por que ficar amedrontado por causa daqueles que tramam e conspiram contra Jesus e contra aqueles que nele creem, pois da perspectiva de Deus, da perspectiva de Jesus, as conspirações arquitetadas por aqueles que se rebelam contra Deus e contra o seu Cristo não passam de imaginações vãs e inúteis. Essas conspirações não passam de imaginações vãs e inúteis, precisamente porque, ainda que por um momento possa parecer que as nações rebeldes conseguiram de fato se ver livres da lei de Deus, a sua rebelião contra Deus e contra o seu Cristo não durará por muito tempo. O que é indicado pelos próximos versos do Salmo 2. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Para o Deus de Israel, a rebelião das nações e a conspiração pela qual essas nações procuram se rebelar, as conspirações pelas quais essas nações procuram se rebelar, para o Deus de Israel, tudo isso não passa de uma piada. Mas não é uma piada que Deus acha engraçadinha, não. Essa piada Deus considera infame, Deus considera insultuosa, Deus considera uma afronta contra Ele próprio e contra o seu Cristo. E diante dessa piada infame, insultuosa e afrontosa, do alto do seu trono, nos mais altos céus, Deus ri. Deus se põe a rir. Deus se põe a rir com ironia. Deus começa a gargalhar com sarcasmo e zombaria. Ao rir e zombar das nações rebeldes, Deus está ridicularizando a rebeldia das nações e dos seus reis e dos governos que tentam se verem livres da sua lei.
A determinada nação aprovou o casamento gay. Enquanto os crentes estão desesperados aqui no mundo, porque o Brasil, ou os Estados Unidos, ou a Argentina, ou Israel, ou qualquer outra nação aprovou o casamento gay, Deus está lá no céu rindo e gargalhando. Não porque ele está achando engraçadinho. Não. Deus está rindo e gargalhando porque ele está ridicularizando a rebeldia das nações, os seus reis, os seus juízes, dos seus governos, que tentam se ver livres da sua lei. Ao rir e zombar das nações rebeldes, Deus está ridicularizando a pretensão desses líderes políticos e desses governantes pecadores de se verem livres do seu domínio soberano e do seu juízo santo e justo. O riso irônico e zombeteiro de Deus dá então no versículo 5 lugar à sua ira e ao seu furor. No versículo 4, aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Versículo 5, então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. O Daniel Lopes e outros gostam, eles se exaltam a si mesmos por fazerem análises do cenário mundial atual, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista econômico. E, no entanto, falta a essas pessoas, a esses comunicadores que se dizem cristãos, falta a eles a questão mais importante. Eles se esquecem da questão mais importante. Ainda que tudo que esteja acontecendo ao redor do mundo tenha sido orquestrado por um ou mais governos, por um ou mais grupos econômicos, pelos Illuminatis, como o pessoal gostava de, né, alguns anos atrás, pelo Clube Bilderberg, ainda que o que está acontecendo ao redor do mundo tenha sido orquestrado por um ou mais governos, ou grupos humanos, ou grupos econômicos, Deus é o verdadeiro artífice de todas as catástrofes e das consequências dessas catástrofes. Deus lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. A questão mais importante não é descobrir quais são os conspiradores que estão lucrando com o cenário de caos no qual o mundo se encontra. Essa questão até é importante, mas ela não é a mais importante. A questão mais importante é perceber a ira e o furor de Deus se manifestando contra todas as nações rebeldes que, com os seus reis, juízes e demais autoridades governamentais, rejeitando a sua lei, querem se ver livre dela. A questão mais importante é perceber a ira e o furor de Deus se manifestando contra todas as nações que se rebelam contra ele. É engraçado que quando se começa a crer em teorias de conspiração, a coisa fica difícil, né? Ah, como agora começou a dar tornados, né? Na região sul,
né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, eu vi determinadas pessoas dizendo o seguinte: não, isso aí, ó, isso aí, esses tornados, eles estão sendo gerados pela tecnologia que foi construída por aqueles que dominam o mundo, e eles estão fazendo com que os tornados atinjam exatamente a região sul do Brasil, porque a região sul do Brasil é o bastião do conservadorismo cristão na nação brasileira. E é por isso que eles querem destruir o sul do Brasil. E eu fico pensando, não, seus imbecis. Deus é que está trazendo esses tornados para punir a população gaúcha, a população catarinense e a população paranaense. Porque o Rio Grande do Sul, a Santa Catarina e Paraná, junto com o restante do Brasil e o restante do mundo, permanecem em rebeldia contra Deus. Então, esses que fazem, que se exaltam por fazerem análises geopolíticas, econômicas de tudo que está acontecendo no mundo e que, olha, agora eles querem destruir o sul do Brasil, porque aqui nós temos o bastião do conservadorismo cristão no Brasil e eles querem que o PT, que o Lula ganhe, então por isso que eles querem destruir o Rio Grande do Sul, o Paraná e Santa Catarina. Esses caras deixam de perceber a coisa mais óbvia. É Deus falando ao Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, ao Paraná e ao Brasil e ao mundo com ira, e é Deus turbando o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, o Brasil e o mundo com furor. É Deus fazendo isso. E enquanto aterroriza as nações com a sua ira e com seu furor, Deus lhes diz de forma aterrorizadora no versículo 6: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus está dizendo: vocês não são nada, e vocês nada podem com essas conspirações, com esses tramas. Vocês nada podem, porque eu mesmo ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. No mundo e na cultura da época em que o Salmo 2 foi escrito, se considerava que o rei de uma nação alcançou essa posição unicamente porque a divindade daquela nação o indicou como rei, o coroou rei. Os reis do Egito, os reis da Síria, da Babilônia, afirmavam ter o direito de reinar sobre as suas nações porque os seus deuses os haviam coroado reis. Essa era a cultura do mundo em que o Salmo 2 foi escrito. Deus, então, ele, por assim dizer, ele adota essa cultura. Ele diz: já que os reis do Egito, da Síria e da Babilônia afirmam ter o direito de reinar porque os seus deuses os coroaram, bom, eu também apontei o meu rei, eu também coroei o meu rei, eu também ungi o meu rei, não um rei local, mas um rei universal. Um rei a quem todas as nações devem submissão e obediência, coroado no Monte Sião. E como nós estamos lendo esse salmo aqui como salmo messiânico, coroado no Monte Sião por ocasião da morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. E é nesse contexto que nós devemos entender as palavras finais de Jesus no Evangelho de Mateus. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ao afirmar essas palavras, Jesus está dizendo: o Salmo 2 se cumpriu.
Eu fui ungido rei. Não um rei local que tem autoridade apenas sobre um determinado território. Não. Eu fui ungido como um rei universal. Um rei que tem autoridade sobre os céus e sobre a terra. Mas alguém poderia argumentar, pô, mas Jesus aqui está dizendo que o rei foi ungido sobre o santo monte de Sião, né? E conforme nós afirmamos antes, Jesus não está assentado sobre o trono de Davi em Jerusalém, no monte Sião. Essa objeção, no entanto, ela não leva em conta que a Jerusalém terrena, que agora existe, é apenas uma sombra da verdadeira Jerusalém, da Jerusalém celestial, da nova Jerusalém, que é a cidade natal e a mãe de todos os filhos de Deus. Eu vou pedir que vocês abram comigo em Filipenses 3. Filipenses 3. Versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes os disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade, esses contra quem Paulo está falando, só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E todas as coisas inclui todas as nações que atualmente se rebelam contra ele. Jesus tem o eficaz poder de sujeitar a si até mesmo as nações que agora estão se rebelando contra ele. Também Gálatas capítulo 4. Aqui nós estamos mostrando que a Jerusalém, o Monte Sião, sobre o qual Jesus foi ungido e sobre o qual Jesus está assentado à destra de Deus, não é a Jerusalém terrena e jamais será a Jerusalém terrena, porque é a Jerusalém celeste, a Jerusalém que é de cima. Porque a Jerusalém terrena é escrava com os seus filhos, ao passo que a Jerusalém de cima, a Jerusalém celeste, ela é livre. E ela é a nossa mãe. Gálatas 4, versículo 21. Deixa eu achar aqui. Tá bom, versículo 21. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque essas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. O verdadeiro Monte Sião não é uma das colinas de Jerusalém, da Jerusalém terrena. O verdadeiro Monte Sião está nos céus. A verdadeira Jerusalém está nos céus.
O escritor de Hebreus também trata disso, né? Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículo 18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo. Nós não chegamos ao Monte Sinai. Nós chegamos, sim, versículo 22, ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Nós chegamos à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Nós chegamos a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Nós chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, o escritor de Hebreus, junto com Paulo em Filipenses e em Gálatas, afirma que a Jerusalém verdadeira não é a Jerusalém terrena, não é o Monte Sião terreno, físico, que existe lá na Palestina. Não. A Jerusalém verdadeira está nos céus. Ela é celestial. O Monte Sião, sobre o qual Jesus foi ungido rei, está nos céus. É o Monte Santo de Deus. É a partir de lá, dessa Jerusalém celeste, desse Monte Sião Santo, à destra de Deus, que Jesus reina com toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. O verdadeiro trono do rei de Israel jamais esteve num palácio de cedros na Jerusalém terrena. O verdadeiro trono do rei de Israel sempre esteve à destra de Deus na Jerusalém celestial, no Monte Santo de Deus. O Filho de Deus veio a este mundo, viveu uma vida perfeita de obediência à lei de Deus, morreu debaixo da maldição da mesma lei, ressuscitou de entre os mortos e foi ungido pelo Pai como aquele que deve reinar sobre céus e terra, até mesmo sobre as nações que com seus reis, juízes e demais autoridades governamentais pretendem se rebelar contra ele com conspirações vãs e inúteis. E por que as suas conspirações são vãs e inúteis? Porque Jesus reina com toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. É por isso que as conspirações das nações são vãs e inúteis. É por isso que as conspirações dos reis, juízes e governos de todas as nações são vãs e inúteis, porque Jesus reina com toda a autoridade, não apenas sobre os céus, mas também sobre a terra. Se Jesus reinasse com toda a autoridade unicamente sobre os céus, as nações rebeldes até poderiam ter alguma esperança de que as suas conspirações surtiriam algum efeito. Porque, afinal de contas, Jesus não está reinando sobre a terra, ele está reinando sobre os céus. Mas Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e também na terra. E se Jesus tem toda a autoridade nos céus e também na terra, as nações rebeldes não têm nenhuma esperança, não podem ter nenhuma esperança de que as suas conspirações surtirão efeito. Porque enquanto eles conspiram contra Jesus sobre a terra, Jesus reina
desde os céus, com autoridade tanto sobre os céus como sobre a terra. Na próxima mensagem, nós vamos detalhar por que o reinado de Jesus, à destra de Deus, cuja autoridade se estende dos céus à terra, frustra e destrói qualquer conspiração daqueles que se rebelam contra ele. E eu posso dar um exemplo rápido aqui, que vai ser abordado também na próxima pregação. A gente pode pensar na União Soviética. A União Soviética, ela surgiu em 1917 com a pretensão de extirpar a fé cristã nos seus territórios. A Rússia comunista perseguia os cristãos. As autoridades comunistas da União Soviética estavam conspirando contra Deus e contra o seu ungido. Em menos de um século, Jesus implodiu a União Soviética. O Muro de Berlim caiu. Na próxima mensagem nós vamos detalhar por que o reinado de Jesus à destra de Deus frustra e destrói qualquer conspiração daqueles que se rebelam contra ele. Para os propósitos dessa pregação, é necessário que você saiba o seguinte: a única reação aceitável de um cristão diante de qualquer conspiração é a zombaria. O cristão deve zombar das conspirações. O governo está querendo aprovar determinada lei que vai ir contra os cristãos, eles estão conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido. Os cristãos, em vez de ficarem atemorizados, o que a gente vai fazer porque o Lula ganhou a eleição e agora o PT está perseguindo os crentes. Não, os crentes devem se juntar. Quer ver? Vamos abrir de novo em Salmo 2. Os crentes devem se juntar a Deus e zombar contra aqueles que conspiram. Salmo 2, versículo 1. Por que se amotinam os gentios? Por que os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra, o PT, o Lula, o Trump nos Estados Unidos, os reis de todas as nações se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Qual é a resposta de Deus? Deus fica: e agora? A resposta de Deus é: aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. E o Senhor não apenas zomba deles, o Senhor lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. E a razão para o Senhor zombar deles, a razão para o Senhor falar com eles na sua ira, a razão para o Senhor os turbar com o seu furor, está no versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, razão pela qual qualquer conspiração não passa de imaginação vã e inútil. É interessante nós notarmos que, enquanto no Salmo 1 são os pecadores e os ímpios que escarnecem de Deus, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda daqueles que escarnecem de Deus, na roda dos escarnecedores, enquanto no Salmo 1 são os pecadores e os ímpios que escarnecem de Deus, no Salmo 2 é Deus que zomba, é Deus que faz chacota, é Deus que tira sarro
das nações rebeldes, que com seus juízes, reis e demais autoridades conspiram contra ele e contra o seu Cristo. Deus zomba das nações e dos seus reis e dos governos que se rebelam contra ele e contra o seu Cristo, e você deve se juntar a Deus na sua zombaria. Você deve zombar com Deus, você deve zombar daqueles que conspiram contra Deus. Essa é a única resposta, reação cristã diante de qualquer conspiração. Zombaria. Então, o objetivo dessa mensagem aqui é demonstrar que que todos nós devemos ter uma mudança de atitude diante das conspirações ou mesmo notícias das quais tomamos conhecimento. Em vez de temor, zombaria. Na próxima mensagem, você vai aprender que, em vez de ficar paralisado diante das conspirações das quais toma conhecimento, eu não vou adiantar, você deve estar presente aqui, né? Você vai ter que estar presente aqui, eu não vou adiantar, né? Tem que criar o suspense para as pessoas sempre voltarem na próxima pregação, né? Resumindo tudo, deixe de ouvir aqueles que propagam conspirações, mas se recusam a fornecer a perspectiva cristã que deve servir de fundamento para que todas as conspirações sejam julgadas. Deixe de ouvi-los, porque o objetivo dessas pessoas é um só: atemorizar e paralisar os crentes. Em vez de ficar atemorizado diante das conspirações daqueles que se rebelam contra Deus e contra o seu Cristo, junte-se a Deus e com ele zombe dos conspiradores. Com ele tire sarro dos conspiradores, pois as suas conspirações são vãs e inúteis, uma vez que Jesus reina com toda a autoridade sobre os céus e também sobre a terra. Amém.